Então vamos agora utilizar esse circuito passivo, onde eu tenho capacitores e resistores. Passivo porque cada componente não tem uma alimentação extra para gerar o seu resultado, né? Se tivesse transistor, eu poderia dizer que esse circuito seria ativo, porque o transistor teria um modo de operar baseado numa alimentação externa. E o que nós vamos obter é a função de transferência desse circuito, conectando essa tensão Vout em relação a essa tensão Vin de entrada. Tá? E uma vez obtida essa função de transferência, vamos plotá-la usando a nossa técnica chamada diagrama de Bode. Então, só lembrar alguns detalhes. A princípio, Vout é obtido pela convolução da resposta do impulso com Vn de t. Quando aplico transformada de Fourier, eu tenho Vout de ômega, convolução no tempo, produto na frequência, e a função de transferência é a relação entre a transformada de Fourier de Vout de t em relação à transformada de Fourier de Vn de t. Okay? E se observar, basicamente eu tenho uma relação entre duas tensões, onde esta tensão de saída se relaciona a partir da tensão de entrada por um divisor de tensão, ou divisor de impedâncias, vamos colocar assim. Então eu tenho esta impedância total em relação a esta impedância, certo? Divisor de tensão, diretamente. Então vamos escrever aqui essas expressões. Então eu tenho na saída a impedância paralela R2C2. Então vamos colocar aqui na forma de impedâncias, R2 que multiplica ZR2 dividido por ZC2 mais ZR2. Tudo isso dividido por RS, impedância, vou colocar como eu estou mencionando aqui, depois a gente define ZRs, mais impedância do par Z1C1, ZC1, ZR1, ZC1, ZR1, mais a impedância que a gente está observando na saída, ZC2, ZR2, ZC2 mais ZR2. Eu fiz nessa anotação para a gente lembrar que a gente está trabalhando agora com impedâncias, então isso facilita a nossa análise de circuitos. Lembrando, agora só, ZRs correspondem à resistência do próprio resistor, ZCs 1 sobre J ômega C, e vou colocar ZL para algum outro exercício, J ômega L, L indutância, né? Então, impedância capacitor, indutor e o resistor. Quando eu faço substituição dessas duas impedâncias para cada um dos componentes RS, R1, C1, R2, Z2, eu vou obter a seguinte expressão. Agora é álgebra, substituo esses elementos e manipulo algebricamente o resultado para ter uma razão entre dois polinômios. E esses polinômios serão R1, que multiplica R2, que multiplica C1, que multiplica J ômega, mais R2, dividido por RS, que multiplica R1, que multiplica R2, C1, C2, J ômega
ao quadrado. Note que eu estou deixando nessa notação, não estou aplicando o quadrado ao j para separar-se do ômega. A minha variável vai ser essa composição j ômega, por isso que eu deixo sempre j ômega bem isolado, bem separado dos demais termos. Mais R1, R2, C1 mais C2, mais RS, R1, C1 mais R2, C2, J ômega, mais R1, R2 e mais o próprio RS. Então, essa expressão, notem, razão entre dois polinômios em J ômega. Observação, sistema de segunda ordem. Porque o termo J ômega de maior potência no denominador define justamente a ordem do sistema. Por quê? Quando eu operar, se eu multiplicar essa linha do denominador pelo Vout, eu vou ver que esse termo vai ser a derivada segunda do Vout. Então, por isso, segunda ordem. Tá? E, naturalmente, sistema linear, com coeficientes constantes. Eu assumo que resistências e capacitâncias não mudam sob forma alguma em relação à frequência, tá certo? E também em relação ao tempo. Bom, substituindo os valores, então o que eu vou obter será o seguinte, a seguinte expressão. Então, 6j ômega mais 3 dividido por 48 j ômega ao quadrado mais 50 j ômega mais 9. Eu vou agora pegar os coeficientes dos termos j ômega de maior potência e deixá-los isolados. Tá? Isso é um passo que a gente sempre faz, né? Para não nos confundirmos na hora de calcular as raízes tanto do numerador quanto do denominador. Tá? Isso acontece muito, eu já antecipo, por um descuido, muitas vezes. Porque quando eu calculo a raiz desse polinômio e esqueço desse valor 48, é como se eu calculasse a raiz desses termos que eu estou colocando em colchete, aqui à direita. 25 sobre 24 avos, j ômega, mais 3 sobre 16. Não precisa deixar fracionado como eu coloquei, a gente vai usar a calculadora, então não precisa se preocupar muito com esse grau de detalhe que eu estou colocando. Então, como eu falei, muitas vezes a gente calcula a raiz desse termo e na hora de fatorar esquece que tem esse termo 48 e multiplica no termo de mais alta ordem. Tá certo? Então eu vou primeiro calcular as raízes, daí já reafirmo essa questão de por que esse 48, por que esse 6 em evidência. Observando a raiz, lembrando, a variável é o elemento j ômega como um todo. Então é como se fosse x mais 0,5. Qual o valor de x quiser a esse numerador? Tá? O valor é menos 0,5. E os valores quiseram o denominador, que são 2, menos 0,23. 2, vou arredondar, menos 0,810. Eu estou usando aqui 3 casas, depois a gente discute em exercícios quantas casas, mas é razoável essa quantidade de números, tá certo? Posso até simplificar um pouco mais, que é o que eu vou fazer aqui. 0,23, 0,81 e 0,50, por exemplo, só para a gente ter duas casas depois da vírgula aqui. Então vejam, eu vou reescrever a forma fatorada desta equação como 6 sobre 48. No numerador eu terei j ômega, que é a minha variável,
mais 0,23, j ômega mais 0,81 e numerador j ômega mais 0,5. Então veja, se eu colocar na calculadora, encontrar esses termos e fatorar e dizer que os fatores desse termo 48j ômega ao quadrado mais 50j ômega mais 9 é apenas os termos que estão em colchete, esquecer do 48 significa que esse polinômio, que é esse polinômio que eu estou circundando aqui, ele é 48 vezes menor do que esse polinômio. Então, por isso que a gente isola já de início esses valores relativos aos coeficientes das potências de j ômega de maior ordem, tanto no numerador como no denominador, para não gerar um resultado inferior ao que a gente quer. Bom, uma vez fatorado, esse 6 sobre 48 eu vou deixar aqui, podia já transformar num número, mas eu vou postergar porque eu vou utilizar outros números na sequência. Então veja, agora em diagrama de Bode, o que nós queremos é transformar esses valores que eu estou marcando em mais um. Então tem que multiplicar e dividir os termos dessa fração de tal forma obter 1. Por quê? Queremos termos, vou colocar termos fatores, com a seguinte forma, ou no seguinte formato: 1 menos j ômega sobre A. A gente vai ver que esse menos pode ser menos ou mais, mas a gente vai ficar aqui preso na notação e verificar o que acontece. Então, veja, quando eu tenho esse tipo de restrição, basicamente o que a gente vai fazer? Se eu multiplicar por meio e dividir por meio o numerador, não altero em nada. Multiplicar por 0,81, dividir por 0,81, não modifico em nada. Multiplicar por 0,23, dividir por 0,23, não modifico em nada. Certo? Então, veja, é só operação algébrica simples. Então, o que eu vou ter? 6 sobre 48. E veja, os termos dos denominadores dessas frações em azul são os termos que vão tornar unidade esses elementos que eu marquei em verde, restando os termos dos numeradores dessas frações. Então, eu vou ter 0,5 sobre 0,81, que multiplica 0,23. Certo? Isto aqui dá um resultado que a gente já calcula na sequência. E o que eu vou ficar, em termos dos fatores em colchete, será 1 menos j ômega sobre menos 0,5. Aqui eu só estou fazendo formalmente, tá? Na prática a gente já multiplica esses dois sinais menos e gera um mais, no caso, que é o que a gente vai fazer já na sequência. 1 menos j ômega menos 0,23, 1 menos j ômega menos 0,81. Então veja, a gente obtém os fatores, cujo diagrama de Bode individual a gente já viu nos vídeos anteriores, certo? E notem, o A em cada um desses termos, no caso, é negativo. Então, por isso que eu falei lá nos vídeos anteriores, onde formalmente eu trabalhava com a variável A aqui, tá? Que eu dizia A negativo, A positivo, A complexo, A real. Agora se torna mais claro. Então, o H de ômega, que nós vamos extrair o diagrama de Bode, esse resultado é aproximadamente 0,334. Tá? E só vou evitar muita simbologia, deixando aqui 1 mais j ômega sobre 0,5 dividido por 1 mais j ômega sobre 0,23, 1 mais j ômega sobre
0,81. Então, veja, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o diagrama de Bode de cada termo, ok? Considerando os termos numeradores, que estão dividindo os termos do numeradores, como se fosse termo do numerador vezes 1 dividido o termo do denominador, vezes 1 dividido o termo do denominador associado ao 0,81. Então, eu terei 1, 2, 3, 4 produtos. Log de produto, soma, porque eu vou trabalhar com magnitude. Fase de produto, soma de fase. Então, eu vou gerar curvas associadas a cada um dos termos que eu vou indicar. Então, curva associada a este termo, curva associada a este termo, curva associada a este termo fator, curva associada a este fator. Tendo essas curvas, vou botar o diagrama de Bode individual e depois vou somar graficamente curvas, certo? Então, esse é o princípio que a gente vai adotar aqui. Começando com o primeiro sistema, é o mais simples de todo. O nosso H1 de ômega, 0,334. Magnitude desse número em dB. Então, veja, ele é independente da frequência. Então, não importa a frequência, vou ter sempre 0,334, que será 20 log 10 de 0,334, ou seja, menos 9,55 dB, aproximadamente. Tá? Fase desse subsistema, 0. Se fosse negativo, mais ou menos π, a minha escolha. Tá, ok? Eu sempre terei este valor real, porque os coeficientes originais dos polinômios, numerador e denominador, são reais. Tá? Se eles fossem complexos, haveria chance desse número ser complexo. E aí eu teria uma fase distinta. Tá? Isso só ocorreria se eu tivesse capacitores e resistores complexos, e indutores complexos, que não é o caso. Tá? Vamos agora ao subsistema 2. H2 de ômega igual a 1 mais J ômega sobre 0,5. Vamos ver que eu não me lembro a tabela deste subsistema. Então, vou construir aqui rapidamente, sem grandes dificuldades, a tabela. Vou fazer passo a passo para a gente reforçar nossas ideias. Eu particularmente procuro criar um número complexo aqui na segunda coluna, porque dele, colocado bem explicitamente, facilita eu encontrar as demais colunas. Bom, e que valores que nós vamos testar? Só vou lembrar aqui que é nessa coluna que a gente trabalha com 20 log 10 do módulo de H de ômega, módulo da terceira coluna. Então, veja, o valor de referência menos 0,5. Tá? Então, para reforçar bem isso, que é a raiz dos dois polinômios, numerador e denominador. Então, é a raiz associada a esse termo, só para deixar claro. Muito menor do que módulo de menos 0,5. Ou muito menor que 0,5. Estou explicitando só para a gente lembrar desses detalhes. Então, quando é muito menor, significa que eu vou ter 1 mais j, 1/10, 1 mais j, 1 milésimo, 1 mais j, 1 milionésimo, à medida que eu me afasto na direção de reduzir décadas em frequência. Né? Então, o que eu vou ter é aproximadamente 1. Em módulo, esse número é 1, 20 log dB, 0, fase 0. Então, veja, esta linha é sempre com esses valores, não importa a frequência de referência. Tá? Não que eu precise decorar, mas simplesmente é um fato que a gente vai ter
fruto do quê? Eu tornei esse valor 1, certo? Esse é um grande motivador. Agora, quando ômega é igual a módulo de menos 0,5, eu terei, por substituição direta, 1 mais j. Veja, substituição 0,5 se cancela. Magnitude, raiz de 2, 20 log 10 de raiz de 2, menos 3 dB, mais 3 dB, e fase π sobre 4 positivo, certo? Um número, se a gente precisar de um esboço rápido, unidade, unidade, raiz de 2, angulação 45 graus. Tá? Então, veja, tudo é decorrente dessa visão do número complexo. Tá? Uma conversão retangular para polar, se vocês quiserem. E agora, muito maior do que menos 0,5. Então, o que eu vou ter? Esta parte real vai ser absorvida por esta parte imaginária que vai crescer vertiginosamente. Então, o que eu vou me aproximar é do número j ômega dividido por 0,5 nessas circunstâncias. Isso faz com que eu caminhe progressivamente para... Bom, primeiro vamos colocar aqui o valor. Eu vou ter ômega, vou colocar ômega em módulo, tá? Sobre 0,5. E eu vou aumentar progressivamente o módulo de tal fase que eu caminhe para mais infinito. Só que mais infinito é um valor que não dá muita referência. Nós vamos então testar alguns valores. Em relação à referência, se ômega for 10 vezes 0,5, se ômega for 100 vezes. Então, o que eu vou ter? 20 log 10 de esse módulo, então vou ter 5 dividido por 0,5, e o resultado vai ser mais 20. E se eu colocar 20 log 10, 50 por 0,5, veja que eu estou substituindo nesta coluna aqui, mais 40. Isso indica que eu vou crescer a mais infinito a uma razão de 20 dB por década de frequência. Certo? À medida que eu me afasto da frequência de referência 0,5, negativo em módulo. E como o número se torna puramente imaginário, eu eliminei a parte real, mais π sobre 2. Então veja, construir a tabela do segundo subsistema. Vamos construir a tabela do terceiro subsistema. Então veja, não me lembro novamente como é que era a tabela para plotar o diagrama de Bode. Então, terceiro subsistema, só verificar o valor, 0,23. Em vez de fazer a mesma tabela que eu fiz, porque olhando, veja, mesmo fator aparente, só que ele está no denominador. Então, eu vou fazer como ele estivesse no denominador, porque eu esqueci qual o efeito de transpor este tipo de fator para o denominador. Já expliquei, já reforçamos na sequência. Então, vou ter 1 mais j ômega sobre 0,23. Novamente, frequência, agora referência 0,23, negativo, em módulo. Número complexo, módulo do número complexo, módulo do número complexo em dB, 20 log 10 da terceira coluna, e fase de h de ômega. Então, novamente, a referência mudou. Então, muito menor do que a referência. Igual a referência. Vou colocar um negativo ali para reforçar. O negativo reforço é só porque as raízes que nós encontramos eram negativas. Se fossem positivas, deixaria mais 0,23. Mas veja, em todo caso, por se tratar de números reais, é só tirar o sinal negativo. E muito maior do que
módulo de menos 0,23. Substituindo, mesma coisa. Vou ter 1 sobre 1, 1, 0 e 0. Veja, independente de estar numerador ou denominador, a primeira linha é sempre a mesma. Tá? Não que eu precise decorar, é por força de ter 1 aqui na parte real do denominador, no caso, ou do fator. Quando é igual, 1 sobre 1 mais j, como eu obtenho? Substitui esse valor no lugar de ômega, tá? Não de j ômega aqui. A frequência agora, o ômega, é a minha variável. Vou ter 1 sobre raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Veja que esse é o inverso do que a gente obteve na tabela anterior. Dessa forma, eu vou ter menos 3, porque eu vou ter 20 log 10 do inverso, do recíproco, do valor anterior, raiz de 2. Então, menos 3. Operação de log ou simplesmente utilizar os valores em calculadora. E fase. Fase do numerador 0 menos fase do denominador π sobre 4. Então, menos π sobre 4. Se eu também não entendo aqui, é simplesmente multiplicar pelo conjugado. 1 menos j no numerador. Certo? E o valor associado à parte real e parte imaginária idênticos. Então, eu tenho um triângulo de cateto oposto e cateto adjacente iguais. Tá? Fazendo com que tenha menos π sobre 4. O cateto oposto apontando para baixo, por ser negativo. É muito maior. Novamente, eu vou ter agora aproximadamente 1 sobre j ômega 0,23. Posso passar o 0,23 para cima, mas isso é irrelevante. Dessa forma, eu vou ter 1 sobre módulo de ômega 0,23. Novamente, posso passar o 0,23 para o numerador. Esse resultado, à medida que ômega aumenta, é muito pequenininho, fazendo com que o log tenda a menos infinito, porque eu tenho 0,000000 alguma coisa, menos infinito. E eu preciso saber a razão. Então vamos testar alguns valores décadas acima da referência, 2,3, 23. Então substituindo eu vou ter 20 log 10 vou colocar 0,23 dividido por 2,3. E o segundo, 20 log 10, 0,23 sobre 23. Fazendo essas contas, menos 20, menos 40. Notem sempre que por trabalhar com décadas e logaritmo base 10, isso força a ter cálculo rápido aqui do logaritmo. Tudo é, como eu falei, uma questão de diagrama de Bode ter sido construído pensando nesses detalhes de frequência logarítmica. Número puramente imaginário, j no denominador, menos π sobre 2. Bom, a tabela do subsistema 3, 4, eu vou colocar aqui, H4 de ômega, 1 sobre 1 mais j ômega sobre 0,81. Veja, ela é idêntica à tabela que a gente tem no subsistema 3. A única diferença, eu vou marcar, está associada a esse valor, substituindo apenas esses elementos que eu estou fazendo a troca aqui, envolvendo esses elementos que eu estou achurando. Então veja, os valores que eu obtenho aqui para h de ômega, módulo de h de ômega, módulo em dB de h de ômega e fase de h de ômega são os mesmos, porque eu vou mudar a referência, fazendo com que esta coluna mude por conta da mudança do valor. Então não preciso refazer tudo isso para obter o mesmo resultado. Outra coisa, se eu notar os valores desta tabela, eles são, vamos pensar assim, o oposto negativo dos valores dessa tabela. Por quê? Como eu passei para o denominador, 20 log 10 do módulo de 1 dividido o resultado que eu tenho aqui é negativo o resultado que eu obtive na tabela 2.
Mesma coisa a fase. Fase de 1 sobre um fator é menos a fase desse fator. E a fase desse fator eu obtive na tabela 3, tabela 2. Então veja, você deve construir quantas tabelas você se sentir você tiver necessidade, porque você ainda não está com prática. Com o tempo, vocês fazendo exercício ganham prática e vão construir somente as tabelas que vocês julgam necessárias. Agora, a gente vai puxar nossa grade para que nós possamos plotar o diagrama de Bode completo. Na verdade, nós vamos plotar o diagrama de Bode individual de cada um dos sistemas de maneira sobreposta, certo? Porque daí, visualmente, vai ficar mais fácil plotar o diagrama de Bode. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar, vou plotar o módulo em dB nessa primeira grade, a fase em dB nessa segunda grade. Frequência servirá para ambas as grades. E vamos marcar aqui alguns valores notáveis para as linhas, tanto magnitude e fase. Então, vou considerar meu 0 dB aqui, vou considerar aqui o meu 20 dB positivo, vou considerar aqui o meu 20 dB negativo. Por uma questão estética, certo? Com o tempo a gente vai ganhando feeling de que valores a gente coloca para essas linhas. Outra possibilidade seria colocar o menos 20 nesta linha aqui, onde eu estou tratando menos 10. Né? Vou tratar aqui menos π sobre 4, mais π sobre 4, desculpe, para essas linhas. Menos π sobre 4, mais π sobre 4 para as fases, para referência. Então, π sobre 2 fica no extremo aqui. Cuidado, se você pôs π sobre 4, naturalmente o π sobre 2 está aqui, certo? π sobre 2 não está aqui. Só para lembrete, coisas que eu já observei muitas vezes, certo? Bom, agora nossas referências aqui. Lembrando que números que nós temos, só para a gente saber as mantiças. Então, veja, as frequências são 0,5, que é escrito em notação científica, 5 vezes 10, não. 0,23, 2,3 vezes 10, não. E 0,81, 8,1 vezes 10, não. Então, eu observo rapidamente que, como os expoentes são os mesmos, significam que esses valores estão no mesmo bloco. E como eu vou precisar de uma década acima e uma década abaixo, posso definir que o bloco de potência 1 está aqui, o de potência 2 aqui, e o naturalmente de potência 0 aqui. Certo? Então vamos começar com o 0,5. Tá? Vou me iniciar pelo sistema 2, depois eu deixo 1 para o final. Então, começando com o sistema 3. Vamos fazer marcação de certos pontos notáveis dele. Então, antes de mais nada, onde está a frequência de referência aqui na nossa anotação? Então, veja. 1 vezes 10 na 1, 2 vezes 10 na 1, 3, 4, 5 vezes 10 na 1. Então, aqui eu tenho meu 0,5. Naturalmente, na quinta barra do segundo bloco. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5, 0,05. Então, veja, fica bem tranquilo aqui da gente fazer as marcações para ter as nossas referências. E eu vou fazer cada um dos gráficos numa cor distinta, desenhar as linhas usando a minha reta virtual. E depois eu vou fazer de maneira mais forte, vamos dizer assim, com um grafite mais forte, a resultante, que é a soma das curvas. Então vamos começar aqui. Lembrando, então, que muito menor se encerra aqui, muito maior começa aqui com 20 dB por década. E se eu quiser, quinta barra do bloco 10 na 3, se eu precisar de referência, 1, 2, 3, 4, 5, passando aqui. Tá certo? Veja que está bem no limite
mas, como eu falei, com uma questão de feeling, a gente começa a saber que isso é suficiente. Agora eu vou pegar minha reta. Então, eu vou traçar uma reta, começando desse ponto e prolongando ele indefinidamente. Eu vou sobrepor aqui tudo, só para a gente ter uma referência, vou fazer aqui com largura 2. Né? Vou fazer agora outra reta partindo desse ponto, prolongando ele e lembrando que as assíntotas vão se encontrar neste ponto. Então, lembrando, 3 dB eu ignoro. Vou prolongar aqui para deixar mais espaço. Tá? Vou fazer com espessura 2. E essa abscissa, então, vou prolongar até elas se encontrarem exatamente em 0 dB. Lembrando, 3 dB ocorre aqui na tabela. Só que eu vou ignorá-lo. Ele serve de referência para saber se é mais 20 ou menos 20 dB. É como se fosse um checkpoint, vamos chamar assim. Agora, a fase, mesmo processo. Então, veja, a fase, eu tenho 0 de atraso até o muito menor, um atraso de π/4 para a frequência de referência, e então não um atraso, não um avanço, e um avanço de π/2 para muito maior. Então, novamente, vou traçar retas, pegando uma régua. Então, veja, muito menor. Só colocar. Opa. Vou fazer de novo aqui. Então, muito menor. Espessura 2. Baixar aqui para fazer na linha certa, né? Entre muito menor e muito maior, e muito maior, uma reta. Notem sempre a diferença. Enquanto na magnitude é um prolongamento que cresce indefinidamente, na fase ele trava em π/2 no caso. Por quê? Vejam a coluna. Esta coluna tem valores menos π/2 e mais π/2, respectivamente, para o aumento da frequência, e não um crescimento com aumento da frequência, como eu tenho na magnitude. Então, diferenciação. Outra coisa, eu não ligo esses dois extremos na magnitude como eu ligo na fase. Então, são detalhes que eu procuro ressaltar para a gente não se perder. Pronto, já fiz a definição desse subsistema H1. Vou colocar aqui, ó, 1 e 1, só para a gente saber das curvas, tá certo? Bom, agora vamos fazer os outros dois subsistemas. Vou começar pelo subsistema 3, referência 0,23. Então, vou marcar as minhas referências, para eu não me perder. Vou apagar aqui, tá? Mas é em vermelho. 0,23. Aqui, só lembrando um detalhe. O 2,3 está entre a segunda e a terceira barra. E eu não vou acertar proporcionalmente, porque não é linear aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ignorar os valores, quaisquer que sejam, ou na quantidade de dígitos que ocorra depois da vírgula. Então, o meu 0,23 vai ser efetivamente plotado como 2, ou 0,2 nas curvas. Tá? Só por uma questão de facilidade e comparação com outros colegas, eventualmente, quando eu fizer o exercício. Então, veja, então eu tenho a segunda barra, 0,23, não é o 0,23, 0,23 estaria aqui intermediário, mas não ia acertar. Aqui vai ser o meu 0,23, 0,023, e aqui, primeira, segunda barra, vai ser o meu 2,3.
Estão vendo? Processo mecânico, diagrama de Bode. Agora o que eu tenho? Eu vou ter 0 dB. Certamente eu teria menos 3 dB, mas eu já posso marcar 0, porque vai ser o prolongamento das assíntotas, tanto do muito menor quanto do muito maior. E aqui, opa, não aqui. E aqui o meu 2,3. E agora eu vou traçar as minhas retas usando a minha régua, tá certo? Então veja, sobrepondo aqui as curvas, vou colocar um pouco deslocado só para a gente ter a referência, mas eu estou sobrepondo elas. Deixa eu só... Vou apagar só a vermelha aqui. Não está conseguindo. Vou selecionar aqui só porque eu perdi o controle da espessura. Aqui, então, espessura 2 aqui, só para a gente ter o controle. Vou fazer uma outra régua reta, usando régua mesmo. Essa é a ideia do diagrama de Bode, usar régua. Então veja, eu saindo de 0, passo pelo... Vou arrumar melhor para ter a precisão. Passo pelo 2,3 e atinjo, ó, veja, em 23 menos 40. Certo? Justamente por usar régua. Essa é a ideia toda do diagrama de Bode. Bom, agora vamos fazer a marcação de valores para a nossa fase. Na nossa fase nós temos 0 de atraso ou avanço, ou seja, 0 de fase, que eu vou acrescer a fase do sinal de entrada, π/4 negativo e π/2 negativo, a partir do qual tem uma constante. Então voltamos, usando a nossa régua. Vou fazer esse intermediário aqui, só para ter um padrão. 2. Depois vou procurar aqui acertar bem aqui a posição deles. É importante ter um pouco de precisão na hora do gráfico, porque como o resultado final será uma soma gráfica, a gente consegue ter os resultados mais facilmente. Os resultados são mais facilmente obtidos para nossa resultante, a soma dos resultados. E aqui, continuação. Então veja, a curva vermelha isso, espessura 2. Resultado do sistema 3, minto, né? Eu marquei errado aqui neles. Esse aqui é o sistema 3. E esses outros dois aqui é sistema 2. Então veja, gradativamente nós vamos resolvendo o exercício curva a curva. O quarto sistema, que nós vimos que é exatamente o terceiro sistema mudando a referência de lugar, a gente pode diretamente transladar a curva vermelha para a direita, mudando a referência. Então, vou botar em verde a referência da oitava curva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui. 0, 0, 8, 1. Aqui. 0, 8, 1. E aqui, 8,1. Então, veja, os pontos já estão colocados. Vou simplesmente marcar a referência aqui, desse, e traçar a régua direto, porque ela obrigatoriamente vai atingir esse ponto aqui. Então, pegar minha régua,
assíntota até a frequência de referência, assíntota a partir da referência muito maior. Eu já vou fazer os ajustes aqui para a gente ter o mais preciso possível aqui. Então veja, se eu pegar com régua, né, eu posso simplesmente pegar a paralela vermelha, deslocar até o ponto de referência 0,81. É essa a ideia do diagrama de Bode que eu quero sempre reforçar com vocês. Agora, mesma coisa para fase. Então a fase, na nossa referência agora, está nesse ponto e nesse ponto. Então até o muito menor, eu tenho fase 0. Na referência, eu tenho π sobre 4 negativo. E muito maior, começando em 8,1 radianos por segundo, eu tenho este ponto. Vamos inserir a nossa régua, a nossa reta. Até esse ponto, eu tenho 0 radianos de fase. A partir deste ponto, eu começo a ter atrasos proporcionais à variação de frequência nessa escala logarítmica. E a partir de 8,1 radianos, eu tenho π sobre 2 de atraso, ou menos π sobre 2 de atraso de fase, né, que é somada à fase do sinal de entrada. Certo? Bom, feito isso, só vou fazer uma checagem aqui. Não preciso fazer isso aqui, só vou voltar lá no desenho. Só vou checar aqui se o início está bem certinho. O importante é a precisão. Tá? Não é tão absoluta que eu estou fazendo com essa mesa digitalizadora, por isso fica um pouco mais trabalhoso. E finalmente o sistema 1, que eu não marquei aqui, só vou colocar aqui que as verdes, sistema 4. E o nosso sistema 1, a gente observa que ele é o quê? Uma reta em magnitude em dB. Opa, passei aqui, ó, uma constante, uma reta, e outra reta. Eu não vou marcar a reta 0, porque é simplesmente dizer some 0 ao restante das outras, as demais curvas. Então, não vou gastar esforço com isso. Então, vamos fazer aqui. Inserir uma linha. Esta linha, veja, ela é menos 9,5. Eu vou colocar aqui uma cor laranja para essa referência. Espessura 2. Sendo assim, eu posso dizer que é quase, vou subir um pouquinho aqui, ó, um pouquinho acima de 10. Então eu tenho 0 menos 10 dB, um pouquinho acima está o 9. Tá? Então essa aqui é a nossa curva. Então, obtido isso, agora vamos à nossa resultante. A resultante eu vou fazer na tonalidade preta. E agora eu vou observar uma característica das curvas de diagrama de Bode em magnitude. Da gente já fala da fase. Note que as curvas, todas elas, têm basicamente dois comportamentos, à exceção da curva 1, que é uma constante. Então eu vou somar curvas até a primeira mudança de uma delas, seguindo da esquerda para a direita. Então veja, se eu seguir nesta direção, eu vou observar que todas as curvas são constantes até este ponto 0,23, onde a vermelha muda de comportamento, e somente a vermelha. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar uma reta, por quê? Soma de todas as 4 curvas dá como resultante a curva 1. Então, a resultante, obrigatoriamente, passa por este caminho. Vou mudar aqui a tonalidade.
em mudar a espessura. Vou fazer um pouquinho mais grosso, mas não tão grosso assim. Então, a resultante é esta curva. A partir desse ponto, eu tenho uma mudança de uma única curva, e essa única mudança se propaga até esta frequência aqui de 0,5 radianos, que é onde eu tenho o início da curva 2. Então, a partir desse ponto, e veja, somando estas 4 curvas nesta região de 0,23 a 0,5, eu tenho a curva laranja, que é subtraída de valores com esta inclinação, com essa taxa. Então, o que eu vou ter é este comportamento aqui até esse ponto. Acho que eu estou fazendo a paralela, só para ter uma referência, ó, paralela, paralela. Vou fazer mais preciso possível isso. Então, veja, até aqui eu tenho esse comportamento. Deste ponto até esse ponto 0,81, veja que aqui fica um pouco estreito, mas não é difícil de perceber, eu tenho a taxa de crescimento da azul anulando a taxa de decaimento da vermelha. Então, o resultante deve ser uma reta, iniciando nesse ponto, até este ponto aqui, onde eu tenho o... acertar aqui melhor, onde eu tenho o 0,81. Desse ponto em diante, então, veja, daqui em diante, a vermelha está cancelando a azul, em termos de taxa de crescimento. Como eu tenho agora uma mudança propiciada pela curva 4, verde, então o que eu vou ter é, a partir desse ponto, aqui com a cor preta, uma curva paralela tanto à curva 3 quanto à curva 4, ou seja, eu vou cair com 20 dB por década daqui em diante. Acertar aqui um pouco melhor. Tá certo? Então, e isso se prolonga indefinidamente. Então veja, diagrama de Bode da magnitude é descrito por essa curva preta composta graficamente por uma soma das curvas 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer o mesmo procedimento para a curva de magnitude. E no final a gente vai interpretar um pouco essa curva que nós obtivemos para a magnitude e depois para a fase. Mesmo procedimento, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vou observando mudanças. A maior dificuldade, se a gente pode dizer isso, é que as curvas de fase têm 3 comportamentos, diferente das curvas de magnitude, onde nós tínhamos 2 comportamentos. Tá? Então vamos observar, vamos inserir aqui, chamar as nossas retas. Então já vou deixar aqui espessura 2. Opa. Então veja, vou desenhar aqui o comportamento. Até esta frequência, 0,023, eu tenho um comportamento descrito por esta curva. Uma reta. Deste ponto em diante, eu tenho uma mudança propiciada para a curva vermelha, então eu devo acompanhar a curva vermelha. Até a mudança propiciada pela curva 2, que é a primeira mudança que eu observo a partir desse caminho. Então veja, estou seguindo exatamente a curva vermelha. Vamos ver se eu estou fazendo certo aqui. Lembrando, tentar fazer a nossa precisão aqui para obter depois os resultados visualmente, de maneira mais simples. Desse ponto em diante, eu tenho uma taxa de crescimento da curva azul anulando a taxa de decaimento da curva vermelha 3. Então, eu vou ter uma reta a partir desse ponto. E eu vou encontrar a curva verde mudando de comportamento. Eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, para a gente observar o seguinte. Lembrando, eu estou somando curvas. Se eu vim da direita para a esquerda, eu vou observar que nesse ponto, que é o primeiro da mudança da
da direita para a esquerda, eu tenho π sobre 2 mais menos π sobre 2 mais menos π sobre 2, cuja resultante é menos π sobre 2. Então, se eu começar deste ponto, retornando, a resultante tem que chegar neste ponto, que é o 8,1 radianos. Certo? É obrigado o resultado chegar aqui. Tentando aqui, gente, só um pouquinho aqui que dá trabalho aqui acertar aqui esses pontos aqui na mesa digitalizadora. Aí. Então, a resultante obrigatoriamente tem que passar aqui. De igual maneira, como eu tenho π sobre 2 menos π sobre 2 nesse trecho curto, até 5 radianos, a resultante tem que ser a própria verde. Então, tem que... Opa. Então, veja, desse ponto até esse, a resultante tem que ser a curva verde. Vou colocar aqui numa espessura mais grossa. Como pegasse uma caneta e passasse bem firmemente. Tá certo? Então, veja, esse é o comportamento que a gente espera. Agora, eu vou continuar do outro caminho. Como eu falei, nós temos que, agora que a curva vermelha e a curva azul estão se cancelando, a resultante deve ser paralela à verde, decaindo. E isso vai ocorrer até esse ponto, onde eu tenho uma mudança de comportamento da vermelha. Então, só vou ajustar aqui para a gente ter precisão, como eu mencionei. Aqui. Retroceder até o ponto aqui da frequência de mudança da curva vermelha, que é 2,3. Desse ponto em diante, as duas têm que se unir. Por quê? Porque a curva vermelha e a curva verde estão se anulando, a curva azul não contribui mais com esse decaimento, porque ela já estacionou numa linha reta. Então, o comportamento que eu obtenho é esta linha, ligando os dois extremos aqui que eu havia deixado. Vou acertar aqui um pouquinho, aqui é uma questão de precisão aqui na minha manipulação. Certo? Então, vejam, a resultante em preto, tanto da magnitude e fase, é a curva de H de ômega, vamos dizer assim, do efeito total dos subsistemas. Tá certo? Como eu interpreto isso? Primeira coisa, se eu comparar esse perfil da curva de magnitude com os perfis dos filtros básicos que nós conhecemos, ele se parece com um filtro passa baixa. Por que se parece? Porque no filtro passa baixa ideal eu deveria ter esta reta em 0 dB, fazendo com que o sistema nem atenuasse, nem amplificasse, ou seja, deixa passar, passa, até uma certa frequência. Outra dificuldade é identificar qual a frequência de corte, já que eu tenho esse comportamento, vou colocar aqui, dessa forma. Isso dificulta um pouco a gente caracterizar exatamente, mas ele se parece com um filtro passa baixa, certo? Bom, a fase não contribui nessa classificação, ela simplesmente nos diz que basicamente eu atraso a fase do sinal de entrada a partir dessa frequência 0,023 radianos por segundo e não modifico a fase até esta frequência. E num caso extremo, eu atraso 90 graus a partir da frequência 8,1 radianos. Vamos ver um pouco mais de interpretação disso tudo. Pensando do lado fasorial, certo? Então vamos considerar a seguinte hipótese. Vamos dizer
que eu tenha um sinal V in de t igual a 3 seno. Vamos pensar numa frequência. Vou hipotetizar aqui a frequência aqui, ó, 0,1. 0,1 está aqui. Desculpe, 0,01. 0,01t. E vamos imaginar aqui uma fase em radianos de 7. Quando eu aplicar esse sinal de entrada nesse circuito, eu vou observar o seguinte. Eu vou verificar qual o efeito em magnitude desse fasor sobre esse sinal. Então, veja, o sinal não tem alteração de frequência, o circuito é linear, mas ele tem alteração de magnitude e fase. Então, se eu correr esta linha, eu vou chegar nesse ponto e nesse ponto na resultante. Se eu observar essas magnitudes, o que eu tenho? Eu tenho 0,33, fazendo outra cor aqui. Multiplicando a magnitude, porque esse valor é o nosso menos 9,55 dB, que a gente fez da conversão. Né? Eu converto para valores para saber quanto que é magnitude. Eu saio do dB e vou para um número adimensional para saber quanto que eu estou amplificando ou atenuando a magnitude. E a fase, se observar, 0 radianos. Então veja, o fasor do sistema está atuando na magnitude e fase do sinal de entrada, como a gente espera. Porque o fasor do sinal de entrada é 3, 7 radianos por segundo. Então esses elementos são os que estão sendo modificados. Vamos imaginar um último sinal, a gente concluir a nossa análise. Opa. Vem de t. Vamos pensar agora, só para uma observação. Eu vou pegar esta frequência aqui. Frequência de 10. Então, eu vou tomar por base essa magnitude, que é quase menos 40 dB. Eu vou assumir 40 dB, mas só por uma questão visual. E menos 90 graus. Quando eu substituo esses valores, então vamos pensar também outros sinais. Vamos pensar com a mesma magnitude. 3 seno de 10t mais 7. Alterei a frequência, tá certo? Então, o Vout de t vai ser o fasor 3 do sinal, 3 mais 7 do sinal, que vai sofrer a influência agora do fasor do circuito. Então, veja, vamos pensar aqui rápido, de maneira simples. Vamos começar com a fase, que é mais direta. Opa. Então, eu vou ter uma subtração de π sobre 2 radianos. E a magnitude, veja, como eu tenho aproximadamente menos 40 dB, significa que eu estou multiplicando por 1 sobre 100, que é o nosso menos 40 dB. Lembrando, basicamente, menos 40 que eu obtive do gráfico é igual a 20 log 10 da amplificação. Tá certo? Que é o valor que eu estou colocando aqui. Então, eu vou ter, simplesmente dividindo, eu vou ter menos 20 igual... Opa, desculpe. Menos 2 log 10 da amplificação
ou seja, amplificação igual a 10 elevado a menos 2, que é o nosso 1 sobre 100. Então, qualquer valor que você tiver em magnitude, só fazer o processo inverso do log para saber qual o valor que eu vou multiplicar a amplitude. Então, novamente, para a gente reforçar. Basicamente, que a gente está lidando fasor do sistema afetando o fasor do sinal de entrada para produzir o fasor do sinal de saída. E o fasor do sinal de saída, 3 sobre 100, ângulo 7 menos π sobre 2. Então, estão vendo que, basicamente, primeiros princípios. Tudo que a gente faz aqui é em termos de fasor, sabendo o que o fasor significa para magnitude e para fase. Segundo, procurem fazer a lápis as curvas intermediárias com cuidado, com precisão. Veja, aqui é um pouco mais difícil na minha mesa digitalizadora, mas com papel e régua você faz isso tranquilamente, certo? Uma vez plotada todas as curvas sobre as mesmas grades, magnitude e fase, basta somá-las seguindo da esquerda para a direita ou eventualmente da direita para a esquerda. Reforço um aspecto importante. A curva resultante não vai apresentar nenhuma descontinuidade. Você nunca vai ver algo assim. A curva chega até um ponto e de repente parte do outro ponto. Isto não existe. Tá certo? Isso não existe. Então, você sabe que vai haver continuidade. Qualquer problema que você identifique é porque você somou errado eventualmente. Tá certo? Então, diagrama de Bode basicamente é só um resumo geral. Fazer uma fatoração dos polinômios do numerador e do denominador, multiplicar e dividir por valores tais que você torne unidade a parte real de cada fator. Os números que você for juntando desse processo de multiplica e divide, você consolida todos em um único grande número, cuja magnitude e fase é fácil de resolver, e os fatores, para os fatores, você monta tabelas à medida que você não se lembre como é o comportamento de diagrama de Bode individual de cada um. Finalmente, só um detalhe extra, note que eu poderia ter ignorado a curva 1 preliminarmente, ou seja, a resultante estaria posta em 0 dB, e depois eu poderia dizer que 0 dB não é 0, mas menos 955. Só para dizer que eu mudo a referência para dizer que esse ponto, por exemplo, seria menos 9,55, desde que eu postasse a resultante sobre ela. Ou seja, levaria em conta só as curvas não constantes e depois mudaria o referencial. Tá? Em outros exercícios eu vou procurar fazer um exemplo desse tipo para vocês verem, que é só questão de referencial visual posteriormente. Tá certo?